Dando continuidade ao nosso curso de Dev para iniciante, hoje vamos tratar sobre eventos, procedures e funções. Eventos são momentos particulares que estão diretamente ligados aos componentes. Como dito em uma aula anterior, sabemos que cada componente possui tanto propriedades quanto eventos. Então, eu posso dar como exemplo o componente botão. Ele tem, dentre os seus eventos, um evento chamado onClick. Faz com que seja possível que, quando você, com o mouse, ao clicar num botão, ele dispare uma procedure. O evento é o responsável por disparar determinada procedure e o que tiver dentro dela, inclusive outra procedure ou uma função. O que precisa se entender é que um evento é uma procedure que está diretamente ligada a um componente. Já uma procedure somente, ela não precisa estar diretamente ligada a um componente, ela pode ser chamada através de um componente. Isso é uma outra situação. E já a função, diferentemente da procedure, ela retorna um valor obrigatoriamente. Esse é o ponto. A função retorna um valor. A procedure executa ações, a depender do que você colocar na sua linha de código. Já uma função também, sendo que ela obrigatoriamente precisa ter um tipo de retorno: string, inteiro, real, booleano, um dataset, o que for. Para ficar claro, eu vou exemplificar isso utilizando um sistema que eu desenvolvo para um cliente. Vamos ao Delphi. Eu vou acrescentar dois edits para que eles possam receber os valores que serão calculados as médias e um botão para poder acionar o evento onClick dele. Fazer aqui uma pequena alteração nas propriedades dos edits. E também do componente botão. Pronto. Quando você clica duas vezes no botão, ele automaticamente vai criar o evento padrão do componente, que é, nesse caso aqui, o onClick. Perceba que ele tem diversos eventos, mas nós vamos trabalhar apenas com o onClick. Quando eu cliquei duas vezes no botão, perceba que ele criou automaticamente um evento com esse nome, button 2 click. Por quê? Porque ele está diretamente ligado ao botão 2, ao seu evento onClick. Isso caracteriza essa procedure como sendo um evento, né? Ele é uma procedure em resposta a um evento. Então, para que nós possamos calcular essa média, eu vou utilizar aqui duas variáveis do tipo inteiro, M1 e M2. Vou atribuir a elas o valor dos edits, sendo que, como os edits eles retornam string, nós temos que converter para inteiro, senão vai causar uma exceção. Então, como é que a gente faz isso? Com a função str toInt. E atribuímos a ela o valor do edit 1, seguido da sua propriedade text. E da mesma forma no edit 2. Pronto, essa é a primeira parte. A outra eu vou utilizar a função showMessage para que ele possa apresentar os valores na tela. Da mesma forma, showMessage apresenta resultados do tipo string. Então nós precisamos, além de calcular a soma dividido por 2 desses dois valores, a gente tem que depois converter novamente para string para que ele possa exibir. Eu vou colocar aqui a descrição: a média correspondente é. Eu vou utilizar o operador de soma para que ele possa fazer essa operação aqui
né, de concatenação. Ele vai concatenar esse resultado aqui com essa descrição. Então vai ser M1 mais M2 dividido por 2, sendo que isso tudo entre parênteses, né, porque tem que ter aqui uma relação de precedência para que ele possa fazer essa operação aqui para depois a divisão. E da mesma forma também precisamos de uma função que faça a conversão, que é int to str. Vamos ver se compila. Pequeno errinho aqui, sintaxe. Aqui eu vou colocar os valores 10 e 7. Veja que 10 mais 7, 17, dividido por 2 dá 8 e alguma coisa. Como aqui estou trabalhando com valores inteiros, então ele não pode me trazer o valor float, né, um valor flutuante, um valor decimal. Ele não pode fazer isso. Então ele faz essa truncagem, né, ele trunca o valor. Vamos colocar aqui um valor que a gente sabe que dá exato: 10 e 4. Né? Dá 14 dividido por 2 dá 7. Correto, corretíssimo. Então, isso aqui é uma procedure que está ligada a um evento, o evento clique do botão 2. Mas você pode criar uma procedure avulsa e fazer suas referências a posteriori. Então, da mesma forma, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse mesmo bloco de código e vou criar uma procedure para que ele possa fazer essa mesma operação. De que forma você faz isso? Você tem que ir lá em cima na sua unit e localizar aqui onde são declaradas as procedures. Perceba, nesse caso aqui, logo depois desse botão, você pode colocar a sua procedure aqui onde você quiser. Eu organizo ela da seguinte forma: eu coloco as minhas procedures e depois as procedures relacionadas a eventos, certo? Como aqui vai ser uma procedure minha, então eu vou colocar aqui procedure, vou chamá-la de média, procedure média. Ela poderia também receber parâmetros, mas eu não vou colocar para não complicar. Bom, você criou ela aqui em cima, que é no local onde ficam as assinaturas das procedures e funções. Pode se chamar também dos eventos. Mas então, aqui é a assinatura. O corpo da procedure, ela precisa ser colocada logo abaixo de implementation. Para facilitar isso aqui, você pode selecionar essa linha, pressionar Ctrl Shift C para que ele crie a procedure correspondente com sua correspondente à assinatura daquele evento, né, daquele método lá. Então, criada o bloco da procedure, você vai e coloca o seu código, que no caso, como eu conversei, eu vou colocar exatamente a mesma coisa, certo? Então, significa que no evento onClick do botão, nesse evento aqui, onClick, nesse carinha aqui, eu não vou mais fazer essa operação, certo? Eu vou apagar esse conteúdo aqui. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas chamar a minha procedure. Minha procedure não é média, né? Tem o nome média, então deixa eu colocar aqui média. Aí, você vê que ela já encontrou a média lá. Pronto, só isso. Ela não tem nenhum parâmetro. Vamos executar. Ela tem que dar o mesmo resultado, né? Eu vou usar outros valores agora. Vou colocar 8. 8 e 2. 8 e 2, 10 dividido por 2 é 5. A média correspondente é 5. Ele está chamando lá aquela procedure. Ok?
Eu poderia até colocar aqui um texto para informar que ele estava vindo daquela procedure. Eu vou colocar. Vou botar aqui procedure média. Só para vocês verem que ele está vindo aqui. Eu não estou usando aqui, não vou usar a depuração, porque como o programa que eu estou executando, ele às vezes causa alguma interferência, pode interromper o vídeo, então deixa quieto. Vamos colocar aqui 9 e 5. Olha lá, procedure média, a média correspondente é 7. 9 mais 5, 14. Bom, agora vamos utilizar como se fosse uma função. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar essa mesma procedure que a gente criou, certo? Só para não confundir. Eu vou apenas mudar aqui essa palavra aqui, procedure. Tá vendo aqui, a nossa procedure média? Eu vou chamá-la de function. Vou dizer que ela recebe 2 parâmetros. Vamos botar aqui valor 1, tipo inteiro. Valor 2, tipo inteiro. Sendo que eu tenho que ter essa mesma assinatura lá em cima, certo? Aqui nós estamos na função em si. Agora vamos voltar lá para cima, onde era a nossa antiga procedure média, e agora ela vai passar a ser uma function média. Quando você vem aqui para cima na assinatura, você não coloca o nome do formulário, senão ele dá um erro. Sim, não posso esquecer, uma função tem um retorno, e o retorno dessa aqui é do tipo inteiro. Então, ao final da assinatura, você tem que colocar 2 pontos e o tipo de retorno dela, que no caso vai ser o inteiro. Então, integer, retornando a nossa função lá embaixo, que eu esqueci de colocar, tem que colocar aqui também, integer. Bom, agora ele recebe 2 valores, né? Ele tem dois parâmetros aqui, valor 1 e valor 2. Então, ele não precisa mais dessas variáveis. Ele pode pegar muito bem esses valores aqui, que já estão vindo eles já estão vindo no tipo correspondente. Então, a gente não precisa fazer essa conversão. Aqui, essa conversão precisa ser feita. Por quê? Porque a função showMessage, ela espera um valor do tipo string. Então, sendo que agora a gente não vai pegar mais M1 e M2, que essas variáveis não existem. Então vamos pegar apenas valor 1 e valor 2. Vou salvar aqui. E agora, lá no evento do botão, que a gente fez a chamada, você lembra que a gente fazia a chamada e não passava nenhum parâmetro? Agora a gente precisa passar o parâmetro, porque ele não é mais uma procedure, ele é uma função, é uma function, e ele espera valor 1 e valor 2, todos do tipo inteiro. Bom, vamos passar os valores, que serão quem? Agora que a gente pode usar aqui M1 e M2. Por quê? Porque ele espera valores do tipo inteiro. Então, esses valores aqui precisam ser convertidos. No caso, o valor dos edits, eles precisam ser convertidos de string para inteiro para poder ser passado para a função média. Da mesma forma, M1 vai ser igual a str to int, de string para inteiro, de quem edit 1.text. E M2 a mesma coisa, sendo que com edit 2. Agora
eu passo esses valores esperados pela função, né? Você vê aqui, média, ele espera o valor M1, quem é? M1 e M2, pronto. E agora, a função, ela vai retornar um valor. Se a sintaxe aqui estiver toda correta e eu compilar, ele vai rodar perfeitamente, sendo que o valor vai ser perdido. Ele vai calcular, vai retornar e você não vai mostrar, não vai fazer uso desse valor. Então, como é que a gente pode usar esse valor que vai ser retornado? Como, por exemplo, eu estou usando o showMessage porque é muito prático, tá, pessoal? Mas aí vocês fazem uso como vocês quiserem. Pega uma variável, joga no banco de dados, faz o que for preciso fazer. showMessage. showMessage de quem? Int toStr de média. Vamos compilar e ver se executa. Perceba, vamos colocar aqui dois valores novamente. Vamos botar 4 e sei lá 16. Mandar calcular a média. A média correspondente é 10, porque 16 mais 4 é 20, dividido por 2 é 10. Perfeito, da mesma forma. Ele manteve esse texto que a gente copiou e colou, e aí ele ficou dessa forma. Ele apresentou duas vezes o valor porque eu copiei, na hora de copiar eu esqueci de tirar esse showMessage daqui. Então basta só fazer isso. Eu vou alterar aqui o texto para function. Function média, a média correspondente é o valor tal. 14 e 8. Calcular a média. Na verdade houve um equívoco. Deixa eu aqui mostrar o que foi que foi feita a confusão. Bom, aqui na função média, você passa os valores e ela tem que retornar um valor. Vamos lá. Você tem que usar o termo return e atribuir o valor correspondente. Pronto. Essa mensagem aqui pode ser colocada na chamada da função. Function média, a média correspondente é. E aí você chama a função média, né? Passando os parâmetros M1 e M2. É isso. Return é o termo utilizado para você passar o retorno da função para ela, né? Porque ela precisa retornar alguma coisa. E como é do tipo inteiro, então ela vai retornar o valor 1 e valor 2 somados e dividido por 2. Ok. E aqui a chamada da função continua sendo feita da mesma forma. Você coloca o nome dela e informa os parâmetros que ela precisa, né? Que são o valor 1 e valor 2, que são aqui no caso edit 1 e edit 2. O termo correto é result. Eu estou confundindo com C#. Pronto. A média correspondente é 7, porque 9 mais 5, 14, dividido por 2, 7. Function média, indicando que ele está chamando exatamente daquela função e obtendo o seu retorno e exibindo na tela. Fazendo uma recapitulação,
Eventos são procedures, sendo que elas estão ligadas diretamente a um componente. No caso daqui o botão tem o evento onClick, que você vê aqui é o botão 2, né? onClick é o evento dele, que é uma procedure, termina sendo uma procedure. Que da mesma forma como foi exibido, a gente pode criar uma procedure com o nome que a gente quiser e fazer a chamada a ela, sendo que a procedure ela não vai retornar um resultado, ela vai executar código. E já a função, da mesma forma como a procedure, ela é avulsa, né? Você faz uso dela, você chama ela, sendo que a sua diferença é que ela possui um retorno, seja string, booleano, data, um dataset, o que for. Bom, fico por aqui. Eu espero sinceramente que não tenha ficado confuso. Bons estudos e até a próxima.